do Saúde Digital, imperdível. Você vai ficar muito feliz de escutar aqui hoje Henrique Prata, do senhor Henrique Prata, que é o fundador do Hospital de Amor, que é o antigo Hospital de Câncer de Barretos. Ele tem uma história sensacional, acima de tudo, de defesa do SUS. E eu fiz muito esforço para conseguir esse bate-papo aqui. Quero agradecer o meu pai, Taquim Tomé, que foi lá na festa de peão de Barretos, conheceu o amigo, o senhor Santana, que é de Barretos, que fez a ligação aqui para hoje estar falando com o senhor Henrique Prata, pessoa que eu já acompanho há muito tempo, e a história do Hospital de Barretos. Henrique, muito obrigado pelo seu tempo, sei que sua agenda é corrida, sei que o senhor tem uma agenda de defesa do SUS, e é sobre isso que eu gostaria de falar aqui com o senhor. Primeiramente, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como que o senhor assumiu e criou o Hospital de Barretos, que agora se chama Hospital de Amor, e depois a gente entra, senhor Henrique, nessas dificuldades e nos desafios do SUS. Ô, Lorenzo, é um prazer imenso poder falar num segmento, no seu podcast, que é um segmento na área de saúde. E, infelizmente, não pude fazer na data que seria ideal ter feito antes. Eu tenho uma agenda realmente muito, muito difícil. Eu tenho uma gestão ainda muito pessoal, muito familiar ainda. E aí eu tenho uma vida muito corrida. Eu primeiro quero te colocar que o fundador do projeto não foi eu, é meu pai e minha mãe. Meus pais, como você, formado em medicina, meu pai e minha mãe se formaram na USP em São Paulo em 1949. Meu pai, em 1951, já tinha título de doutor em medicina. Naquela época, ninguém imagina, eram pouquíssimas pessoas, né, que eram acadêmicas. E eles imigraram. Minha mãe era uma família de fazendeiros de Minas, eles eram de Sacramento, moravam aqui em Barretos. E meu pai, então, sai com a minha mãe de São Paulo. Tinha muita oferta de serviço para medicina privada para ele, porque ele era um homem muito bem formado, um caráter excepcional, mas ele tinha vocação de, como a família dele toda, que é a família paterna minha, sergipana, toda de servir o serviço público. E a história é mais bonita ainda quando a avó do meu pai, que é minha bisavó, a minha também tataravó, eram mulheres mais ricas das cidades dele, aquelas do Nordeste, lá do interior de Sergipe. As mulheres muito ricas, mas muito religiosas, mulheres muito católicas. E essas mulheres, quando os filhos saíam de casa, elas punham doente no quarto do filho, no lugar do filho. Então, o DNA, essa vocação de serviço público, sai da origem dos meus antepassados, lá da origem de 200 anos atrás, já era assim como nós somos. Nós temos um DNA de enxergar exatamente o público nosso, o público-alvo nosso, são as pessoas que não têm dinheiro, que não têm condições de se tratar no tempo certo, principalmente em câncer. E esse DNA lá da minha tataravó, da minha bisavó, veio do meu avô, que também se formou em medicina no Rio de Janeiro em 1921. E em 23 já tinha título de doutor em medicina. Você vê uma família acadêmica, uma família extremamente, profundamente capaz em ciência. Depois vem meu pai com minha mãe e eles criam, então, um hospital onde deveria tratar as pessoas por amor. E nasceu com essa filosofia, com esses valores, na implantação da gestão que ele fez, foi muito perfeita a gestão. E aí ele, para existir esse conceito de ser um hospital que tratasse as pessoas iguais, ele então monta uma gestão perfeita. Os médicos são período integral, dedicação exclusiva e obrigatoriamente tem que comungar, tem que exercer. A medicina de câncer é obrigatória ser multidisciplinar, uma equipe multiprofissional. Ele então cria tudo isso na perfeição do processo.
E o processo navegou por muitos anos, 28 anos, na gestão só dele, na gestão dele e da minha mãe. E aí, em 1988, o hospital entrou em falência, com aquele plano Funaro, que não é do seu tempo, você é muito novo, que congelou, que a inflação bateu 80%. Chegou a 40%, 50% e foi para 80%. Sim. Aí que entra a minha história no hospital. Mas até 1988, a história e a criação foi só dos meus pais. E aí, ele tinha, parece que era São Judas, que chamava anteriormente, era isso? Sim. São Judas. É um hospital de 2.500 metros quadrados, no centro da cidade, que hoje é um hospital de cuidados paliativos e que é um hospital excepcional de valores. É onde ensinou a tratar por amor. Sim, e aí, Henrique, até onde eu sei, o senhor transformou esse hospital de 2.500 metros em um hospital, em um complexo de mais de 200 mil metros só em Barretos e que tem polos, né, que tem filiais, vamos dizer assim, unidades espalhados pelo Brasil. E eu queria retomar ali no seu começo, assim, onde que o senhor ficou claro, e eu conheço a sua história, né, que a caridade ou a filantropia está no DNA da família, né? Um dos seus livros, acima de tudo, o amor. Então, vocês têm esse DNA. Eu queria entender do processo de gestão. Quando o senhor entrou, qual que foi a sua visão lá naquela época para crescer esse hospital, fazer esse hospital ser reconhecido mundialmente como um centro de excelência no tratamento do câncer? Aonde que foi a virada de chave? O que o senhor aperfeiçoou no que o seu pai te passou? Olha, você vê como que esse DNA de família é importante. Eu estava falando para você que minha tataravó, minha bisavó, eram extremamente mulheres religiosas, meu avô, meu pai. Então, na concepção de quem tem fé, e profunda fé, ele entende que quando ele quer fazer um ato de amor, e mesmo que ele não tenha formação para aquilo, ele sabe que o que faltar, a capacitação vai vir pela providência, vai vir pela luz do Espírito Santo, que vai iluminar aquilo que falta, porque, imagina, eu parei de estudar com 14 anos, eu sou uma pessoa que fui até mal alfabetizada, eu vivia 7 anos, saía do grupo e ia com meu avô para a fazenda, abrir porteira e ficava na fazenda com ele todos os dias que ele estava aqui, e fui criado pelo meu avô. Mas o DNA, essa concepção, essa certeza que a fé faz com que qualquer cristão que queira servir a Deus, ele não tenha medo de ser incapaz de fazer por amor, fazer um ato de tratar as pessoas, cuidar das pessoas por amor, é um ato que você tem que ter certeza absoluta que o que faltar de estudo e conhecimento vai vir pela capacitação da luz do Espírito Santo. Mas o fato de que eu peguei um hospital fragilizado, praticamente falido no momento que eu peguei, eu consegui entender por uma luz também, por uma concepção que vê como é que o caminho e a providência da gente ser convertido não é casa de ferreiro, espelho de pau. Meu pai e minha mãe nunca conseguiram provar para 5 filhos, e muito menos para mim, que um leigo podia salvar vidas. Nunca. Ninguém nunca imaginava isso. A minha conversão se deu no momento que eu ia fechar o hospital e, sem saber, o médico mais velho, o médico que era como filho do meu pai, depois de uma reunião, me falou que se eu trocasse uma luz e pusesse um foco, eu ia salvar mais vida do que ele e meu pai juntos, porque eu ia fazer mais uma sala de cirurgia. Aí eu, como cristão, falei, nossa, mas se uma sala de cirurgia eu salvo mais vida que meu pai e que ele, que são 2 grandes médicos, que trabalhavam 10 horas por dia, imagine então se eu fazer 2 salas, 3 salas, 4 salas. E essa foi a minha certeza que aquele sentimento praticamente de ódio que eu tinha, porque meu pai sangrou muito os bens da minha mãe
o dinheiro, patrimônio, porque meu pai não comprava uma roupa para ele, que ele somava que aquele dinheiro ia fazer falta de ele dar um remédio melhor, porque os governos nunca trataram a população do sistema SUS, do sistema público, com um mínimo de dignidade e respeito, porque nunca deram um financiamento para pagar nem metade quanto custa o medicamento, nem metade quanto custa o tratamento. Então, meu pai era indignado com isso, então meu pai, para você ter uma ideia, o amor que ele tinha por Deus era tão maior, tão prova de... Imagina um pai que chamou os filhos quando fizeram 17 anos e falou, eu não vou dar o primeiro carro, não vou dar carro, não vou deixar a herança minha para vocês. Vocês nasceram numa família que tem dinheiro, que vocês nasceram num berço de ouro. Eu dou educação, saúde, mas dinheiro jamais. A missão que Deus, os dons que Deus me deu, eu não sou capaz de aceitar que eu tenho que dar mais nada para os filhos, porque as pessoas que vêm para mim não têm onde morar, não têm o que comer, não têm o que vestir, e ainda tem câncer, e o governo não paga nada quanto custa o tratamento. Então, eu dou tudo que eu posso, eu quero ajudar a melhorar o tratamento dessas pessoas. Esse era o amor do homem que amava a Deus acima de todas as coisas, com essa prova. Qual pai que você conhece que não deu o primeiro carro para 5 filhos, que foi julgado por 5 filhos, que ele não era bom, porque ele dava para os pobres o que ele tinha de dar. Perfeito. Então, olha aonde está o DNA dessa família que ama mais a Deus do que seu filho, do que a sua mulher, do que sua família. Então, você tem que entender, porque se a obra chama de amor, a profundidade dessa família na concepção de servir a Deus é acima de qualquer matemática, qualquer razão, porque senão não existiria isso. Então, essa história é muito bonita. Só para te dar um parênteses, a minha bisavó, essa mulher muito generosa, teve 11 filhos, que punha os doentes na casa dela, chegou um ponto que o marido dela era um comerciante, um atacadista, falou para ela, você vai ter que dar um jeito. Então ele deu metade do dinheiro para ela, a outra metade ela saiu batendo em porta, como eu faço, sem saber que ela fazia isso. E ela construiu a primeira Santa Casa do estado de Sergipe, do interior de Sergipe, em 1919. Uma mulher rica, que não precisava fazer isso, a mulher que morava na casa a maior casa do município, uma casa grande, uma mulher muito generosa, o marido também, fizeram a catedral, meu bisavô que fez a igreja matriz da cidade, mas tinha esse amor de servir a Deus nessa concepção. Ô Henrique, sem dúvida, né? Passa essa geração e algum de seus irmãos se tornou médico ou não? Não, nenhum médico. Os 5 irmãos ficaram revoltados com meu pai da maneira dele usar o dinheiro só para comprar remédio e melhorar o tratamento dos pobres. Era inconcebível. Se você não tem fé, se você não tem a intimidade com Deus, você não entende uma pessoa fazer isso. Perfeito. Não é no plano normal que você entende isso. O que eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho dos números, do que virou o Hospital de Amor, assim. Fala um pouquinho de número pra gente, rapidinho, porque é muita coisa, eu sei, e depois eu vou perguntar pro senhor sobre uma entrevista que o senhor deu lá pra Veja, nas páginas amarelas, que eu acho que ela tá manifestada mais aprofundadamente nesse livro seu, O Parque dos Lobos. Mas me conta um pouquinho dos números do Hospital de Amor. Quando eu peguei o Hospital do Amor, ele tinha uma área de 2.000 metros quadrados, bem construído, e 500 metros improvisado. Era uma obra de 2.500 metros quadrados. Nós estamos somando para você entender o tamanho que cresceu só hospital em assistência. Tá. Né? Nós temos construído hoje no estado de São Paulo praticamente 170 mil metros de obra construída no estado de São Paulo. Sim. Barretos e Jales, 3 hospitais em Barretos, um em Jales. Depois temos mais um hospital de 60 mil metros em Porto Velho, que aí nós já vamos para 220 mil metros. Depois temos mais 15 mil metros já pronto, construído em Palmas.
mais 15 mil metros construídos em Lagarto, já são mais 30 mil metros, nós já estamos falando de 250 mil metros, e temos mais 50 mil metros de obra construída, chamada Hospital Dia, em 20 estados, fazendo prevenção e diagnóstico. É o projeto da prevenção, são carretas itinerantes, carretas em screening, em rastreamento realizado, de prevenção de câncer de mama e colo de útero. Isso tem, então, você ter uma ideia. Então, nós passamos já de 300 mil metros de área construída, sem ter um financiamento, sem ter um equipamento financiado, só na busca e na concepção de acreditar que existem pessoas que enxergam você fazer o bem e querem ajudar a fazer o bem. Ô Henrique, aí eu conheço um pouco da história, o senhor se apoiou muito em artistas, em doações, certo? Em pessoas que contribuem com esse projeto, e o senhor tem como premissa atender o SUS. Todo o processo é para o SUS. Mas a gente encontra algumas dificuldades, a gente vê. Eu atuei no SUS, hoje não atuo mais porque eu sou empreendedor, mas fiz a Universidade Federal de Minas Gerais, atendi o paciente do SUS, o que eu tenho um grande apreço por esse sistema de saúde. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho desses desafios, algo que o senhor já contou lá nas páginas amarelas da Veja e um pouco do que o senhor conta no seu livro hoje, sobre os desafios do SUS. O desafio do SUS, o primeiro maior desafio é você entender como é que pode uma gestão de um governo, seja ele federal, estadual, ter a visão absoluta de 20 anos, 22 anos, congelado o mesmo valor da tabela SUS. Vou dar um parâmetro bem claro para você entender. O Hospital do Amor, quando o Serra era ministro, que era um ministro que pagava 80% quanto custava o serviço SUS, o Serra saiu do governo pagando, o hospital recebia 14 milhões entre estratégico e SUS, aqui em Barretos, com 10.500 casos novos por ano que existia na matriz aqui em Barretos. Passado 22 anos, nós recebemos o mesmo, o hospital custava 17 e recebia 14. Hoje o hospital recebe os mesmos 14 e o mesmo hospital custa 50. Então, só para você ver o que aconteceu, quer dizer, como é que o custo subiu, com inflação, em tudo subiu tanto e o valor está congelado há 22 anos. Então, se você pensar bem, você fala, tá bem, quem não faz o que eu faço, de fazer leilão de gado, de fazer show com artista, de buscar imposto de renda, de buscar emenda parlamentar, quem não corre atrás para cobrir a diferença, faz um tratamento nem metade de quanto custa. Porque hoje a tabela SUS está cobrindo 20% de quanto custava, de quanto o Serra me pagava. Quando o Serra era ministro, me pagava 70%. Esse dia eu fiz uma apresentação desses números para o presidente Lula. Quando ele saiu do governo, ele me pagava 70% de quanto custava o hospital. Quando saiu, em 2010. Ele chegou no governo agora, o mesmo hospital, o mesmo parque tecnológico, porque aí 2010 para 2022, 2023, ficou um período de 13 anos muito fácil de ver que eu já tinha robô, já tinha PET-CT, já tinha tudo que é de alta performance de tecnologia, o parque tecnológico invejável no projeto. Quando ele saiu, ele me pagava 70%, que é o razoável. Não tem que pagar os 100%, nós somos filantrópicos, nós temos que correr atrás do restante. Agora, mas ele voltou do governo, eu falei, presidente, olha aqui, o senhor está me pagando só 20%. Então não tem ninguém recebendo. Se os hospitais não fizerem outra campanha ou não tiver outro dinheiro, eles não conseguem oferecer tratamento honesto para nenhum tratamento de câncer. É um caos a situação do câncer hoje. E as filas, depois da pandemia, as filas dobraram. O índice de câncer avançado dobrou. Porque 2 anos de pandemia, quem mais pagou essa conta foi uma pessoa que tivesse câncer e o câncer ficou câncer avançado. Ô Henrique, aonde que está? Existe. O problema é que o Brasil não tem dinheiro para acompanhar essa inflação.
Onde que tá, onde que reside o problema? O problema está aqui nesse livro, no Parque dos Lobos, onde eu provo que a medicina privada da elite que cuida dos presidentes, dos reis, essa elite tem um benefício de subsídios demais, muito subsídio, e inteligentemente essa elite também governou em todos os governos, eles governaram no ministério, ou era o político que dependia da ideia da elite, ou era a própria elite que estava no ministério. E com isso, o que eles fizeram? Eles conseguiram travar a tabela SUS da maneira que ela está, congelada, 22 anos. Agora, nesse governo, o presidente Lula assinou, esse dia foi notícia, que daqui para frente vai existir correção monetária, pelo menos da inflação. Mas nesses 22 anos não corrigiram nada, quer dizer, criou um buraco que eu não sei como vai fazer para resolver isso. Por isso, dá dó. Nossos pacientes que vêm de 26 estados, que chegam aqui, a primeira consulta dele está esperando 160 dias na fila. E não tem para onde ir mais com menos tempo. Ele não tem alternativa de falar, não, vou para São Paulo, vou para Recife. Não. Ele tem que... Tudo é mais tempo que o nosso, então. Porque para vir aqui com 160 dias é demais. Então, esse caos, aí quando você falou nas páginas amarelas, que eu fiz uma denúncia na Veja, foi exatamente apontando que eu já senti aquele momento, eu estava extremamente irritado por ver que o poder estava na mão só da medicina, na elite da medicina, direta ou indiretamente no ministério e na política. Então nós ficamos, eu fui vendo que o barco estava afundando, e o barco afundando. Hoje o tratamento de câncer que existe pelo sistema SUS não é nem de segunda categoria, é de quinta o tratamento de câncer, puramente pelo SUS. Eu mandei agora algumas médicas recém-formadas, se formaram e voltavam para o estado de origem, uma para o Pará, outra para Salvador, fizeram 3 anos de residência em oncologia clínica, fizeram fellow, e na hora de voltar para casa, chegaram lá, elas iam rasgar o diploma, porque chegaram lá, o SUS paga farinha para fazer um bolo, só pode pôr farinha e água. Ela falou, mas estudei 4 anos, tem muito ingrediente para pôr, cada tumor põe ingrediente, uma põe mais sal, outra põe mais azeite, outra põe mais manteiga. Não pode pôr nada. A tabela SUS só paga isso. Então faça isso. Aí as médicas voltam para cá, decepcionadas, porque viram que nós não temos isso. O que tem que ser feito no protocolo certo de cada estudo, de cada pesquisa sobre aquele tumor, não é nenhum tumor é tratado igual. Nós temos uma medicina personalizada. Quanto me custa isso por mês, esse déficit? Custa 40 milhões de déficit operacional por mês. Mas como que isso para de pé, senhor Henrique? Como é que faz com esse déficit de 40 milhões por mês? E outra, os ingredientes desse bolo aí que o senhor está comentando, cresce cada vez mais, né? O custo de terapia, principalmente para oncologia, as drogas cada vez mais específicas, né? Terapias-alvo e mais caras. Como que o senhor ajeita esse processo aí? Então, hoje, você falou bem, hoje com a imunoterapia, o pobre, o rico hoje com a imunoterapia tem uma verdadeira ressurreição. O cara está morto e consegue renascer com a imunoterapia em muitos tumores. Coisa que nunca existiu remédio na história da medicina. Um câncer de metastático, um câncer de pulmão, um câncer de melanoma, nunca existiu remédio. Esse remédio existe para os ricos, mas não pode nem pensar que vai existir para os pobres. Nem pensar. Porque nem o remédio mais atrasado, mais antigo, que é o que o SUS preconiza, não tem financiamento para pagar aquele. O meu déficit é 40 milhões por mês para fazer uma medicina honesta, uma medicina chamada personalizada. Cada tumor é um estudo. Nós temos um laboratório de biologia molecular para tratar com personalidade cada tumor, cada pessoa, que é essa medicina que é certa. E nós nem estamos falando a era de imunoterapia,
que já chegou, mas o pobre, coitado, não pode nem pensar. Então, nós, para criança, financiamos uma grande parte da imunoterapia, temos um déficit monstruoso, mas tem uma coisa que as pessoas no campo da matemática e da razão não entendem. Se falar isso, fala, esse cara está chutando. Não, é no campo da fé. Se você faz tudo que for honesto perante a Deus, você vai enxergar 1000 formas de correr atrás e de achar caminhos, porque a providência existe naquela opção que você fala. Eu quero fazer para as pessoas o que eu gostaria que fizesse para mim. Quando você busca o que é melhor e busca a essência de tratar por amor é a combinação com Deus. Então, tem muito mais facilidade e abre milhares de portas. Se você tem uma ideia, eu vendi essa ideia, eu tinha um sonho de buscar um cantor internacional para fazer parte, de ser padrinho. Nós temos muita força no exterior e queria uma expressão internacional. Fui atrás de um cantor mais famoso dos Estados Unidos, cara de maior bilheteria da história do mundo, chama Garth Brooks. E era um sonho impossível, mas eu falei para ele que eu precisava dele. Não é que ele veio aqui e me deu 3 milhões de dólares num show e ainda pagou a despesa de 730 mil dólares, pagou do bolso dele, veio no avião dele, trouxe 49 pessoas da equipe, tudo de executivo, um cara de coração gigante, um homem que ama servir a Deus, que ama ajudar os pobres. Quem era esse cara? Eu imaginei que eu precisava dele e eu fui lá e deu certo. Esse é um exemplo do que a fé move montanhas. Então, todo mês nós temos um déficit monstruoso. Eu não consigo cobrir totalmente 40 milhões por mês, mas no fim do ano, aí eu passo a rasteira, passo o chapéu, aí eu importuno todo mundo e vamos conseguindo. E o senhor tem essa estratégia, né? Eu nasci numa cidade pequena, numa cidade de 30 mil habitantes, no interior de Minas, né? E isso é muito comum, assim, na cidade pequena, né? Ajudar as instituições de caridade. E o senhor fez isso numa escala, talvez mundial, né? E o senhor reconhece essas pessoas, tem alas nos seus hospitais com o nome dessas pessoas que doam, e ao mesmo tempo o senhor tem uma equipe muito forte para fazer campanhas, trazer benefícios, trazer pessoas para ajudar a compor esse déficit. Eu acredito que esse seja talvez o caminho que o senhor pegou para chegar esse hospital ser o que é hoje. É por aí, é baseado na força de formiguinha e também, como você disse, na providência de Deus, acreditando que Ele vai garantir e as pessoas vão ajudar. Queria que você contasse um pouco disso. Lourenço, esse livro aqui, A Providência, esse livro, eu relato bem, mas com muita prova científica, da providência, de você imaginar. Nós estamos focando muito no conceito da minha fé, da nossa obra, mas quando as pessoas puderem ler esse livro, A Providência, eles vão ver que outras pessoas que tiveram inspiração, com a minha inspiração, de que um leigo também pode salvar a vida, e que ele queria servir a Deus, porque para fazer o ato de se humilhar, o ato de preferenciar uma atitude 100% aos pobres, você tem que ter muita intimidade, buscar muita vontade de servir a Deus para conseguir isso. E você vai ver que outras pessoas que nunca tinham feito isso, conseguiram fazer o que eu faço. Não é só eu que faço isso, é todas as pessoas que querem fazer uma coisa extremamente honesta perante a Deus, mas só honesta em ser honesto em fazer as coisas, não. No princípio de fazer só por amor. Tratar absolutamente por amor. Não tem uma pessoa na minha equipe que é diferente uma da outra. Porque a honestidade, eu tenho 7.000 colaboradores. A honestidade da proposta embebeda todos nós. Todas as pessoas ficam falando, mas como eu posso ser diferente disso? Porque isso é verdade? Porque esse fato é a maior verdade?
a autoestima de uma pessoa com a palavra de câncer tá de você pôr ela no colo, tá de você abraçar ela e falar: o problema é nosso agora, não é seu. Eu estudei para isso, eu vou te ajudar. Isso vai do faxineiro, do porteiro, da técnica, da enfermeira, todo. Eu não sei quem tem mais poder de cura. Eu não sei para te dizer quem tem mais poder de cura na minha equipe. Mas são todos iguais. O olhar e o carinho do meu porteiro de chamar, pegar no colo uma pessoa que chega debilitada, perguntar o nome dela, tratar ela com respeito, com carinho, com amor, ele tem o mesmo poder do médico que tira o tumor daquele paciente. Uma faxineira que limpa o quarto com amor e que olha para o paciente com ternura, com carinho, que tem toda a paixão por ele, ele tem o mesmo direito, ele tem a mesma capacidade de salvar aquele paciente que o médico tira o tumor. É uma concepção que tem que contaminar todos que estão dentro do processo, que a cura não está no remédio. A cura está na capacidade de você defender, levantar a autoestima e a dignidade daquela pessoa para que o remédio possa fazer efeito. As pessoas chegam no sistema público, eles ouvem a dificuldade do hospital, veja pessoas clamando. Não, aqui os pacientes chegam aqui, ele não sabe nada do hospital, ele não tem obrigação de comprar uma rifa dentro do hospital e pedir ajuda para nada dentro do hospital. Ele aqui é acolhido como se fosse um ente da nossa família. Ele é acolhido no colo. Aí você goza da providência de Deus. Aí vem a providência. Ô Henrique, e você traz como pilares deste hospital 4 pilares, que é a prevenção, tratamento, a educação e a pesquisa. Como que o senhor equilibra e faz para desenvolver esses 4 pilares hoje num ambiente de recursos escassos? Se você quer ser sério, você tem que demonstrar para a sociedade que vai te apoiar e para a área científica te acreditar que você tem que ter esses 4 pilares que meu pai deixou e agora tem mais 2 pilares, que eu tenho o tratamento, o ensino, a pesquisa e a reabilitação. E agora eu tenho um hospital infantil, que era uma área que meu pai não tinha. Esses conceitos estão atrelados em dar uma sustentação de que você prova o que você faz e o que você faz que é melhor, você vai ajudar outras pessoas a fazerem igual e você tem prova científica, você vai mudar a ciência naquela conduta. Nós temos vários trabalhos. Nós somos o maior centro de pesquisa em ciência, em saúde, da América Latina e do país. Nós somos, por 8 anos, o órgão que regulamenta o que é pesquisa em ciência e saúde, chama CIMAGO, na Inglaterra. Não adianta você falar que faz pesquisa e você não publica, que só você valida a sua pesquisa. A sua pesquisa tem que servir para melhorar a ciência e saúde no mundo, não só no seu trabalho. E nós somos o primeiro no ranking há 8 anos. Eu entrei nessas áreas todas porque meu pai me ensinou que se eu faço as coisas certas, se eu quero fazer as coisas certas, todos têm que confiar em nós, tem que ter provas que nós somos certos, prova do que nós falamos, prova do que nós fazemos, e por isso, então, imagina um serviço SUS que tem a maior credibilidade de qualquer serviço privado, não só no Brasil, como na América Latina. Por quê? Porque essa é a essência de falar em ciência, falar em saúde. Então, nós somos muito sérios, nós somos muito respeitados, nós temos uma credibilidade internacional invejável. Não tem um serviço privado no país que tem a credibilidade internacional que nós temos, pelas nossas publicações, pela medicina que praticamos personalizada, e tem um serviço público que faz a medicina personalizada mais do que a própria medicina privada. Então, esse é o ensino que meu pai me deixou. E eu cumpro isso. Imagina que eu pareço estar com 14 anos, mas eu tenho a capacidade de ser capacitado por Deus e não pelos livros. Senhor Henrique, para a gente terminar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, desde o porteiro até o gestor e o principal médico que trabalha no SUS. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquela pessoa que vive o SUS, trabalha no SUS
e às vezes possa estar desanimada com todos os problemas que ela enfrenta, porque eu acho que essa experiência aí o senhor tem, né, de como pegar uma coisa tão árdua com tanto desafio, mas cuidar e ser esse defensor de uma medicina pública igual e de qualidade e excelência. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que, assim como o senhor, estão no SUS. Olha, a mensagem que eu deixaria para as pessoas seria essa. Se você já optou pelo SUS, se você acredita no SUS, porque ele preferencia 100% igualdade de tratamento a todos, isso já é uma aliança que você tem com Deus, porque você não pode imaginar, porque a pessoa não tem dinheiro, ela tem que tomar um tratamento e um remédio que não faça efeito. Quem preferenciou o SUS já tem um DNA, já tem uma visão muito mais próxima de servir a Deus, uma vontade de servir como é que a gente serve a Deus? Servindo o próximo como a si mesmo, buscando fazer o que é certo para aquelas pessoas que não tem ninguém para fazer por elas. Quem preferenciou o SUS já tem um DNA, já tem uma vocação mais íntima de querer servir a Deus, porque ele não está servindo a dinheiro e preferenciando fazer melhor porque tem dinheiro. Ele está querendo trabalhar, está querendo estender a mão, cuidar. Então ele é um cara que já tem, uma pessoa que já tem um DNA de servir a Deus, mais próximo de Deus. Agora, precisa aumentar a fé. Precisa crescer a fé. Ou você cresce sua fé, ou você não é capaz de se alimentar, se sustentar por muito tempo. Se sua fé for pequena, em alguns momentos você desiste, desanima. Então, o melhor conselho que eu tenho para as pessoas é aumente sua fé. Busque mais intimidade com Deus. Rezem mais, pratica mais, buscar toda a capacidade de se entender com Deus e servir a Deus não é brincadeira. Não tem como nós fazer marketing para servir a Deus. É por amor. Então tem que abraçar a sua causa, abraçar o seu paciente e pôr no colo. Trazer por amor tudo que você fizer. Aí você vai ver que você não desanima. Aí você vai ver que você cresce. Aí você vai ver que nada é impossível nesse país. Senhor Henrique, gratidão enorme, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Sei que vocês estão também investindo num hub de inovação, de tecnologia para novas tecnologias, incubando startups que atendem o SUS. Esse aqui é a principal escopo editorial do nosso podcast. Depois vamos ter uma oportunidade de contar sobre o hub que vocês estão criando aí. Obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por defender o SUS e espero que você tenha muito sucesso nessa jornada e que Deus continue te abençoando. Muito obrigado mesmo. Você também, Lourenço. Que Deus te abençoe. Programa bonito. E você dá espaço para falar sobre obras como essa. É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode assistir a gente no YouTube, nos canais de podcast e, como eu sempre digo, manda o seu feedback, passa para mim a sua mensagem, fala o que você gostou, o que você não gostou, aonde que você pode contribuir aqui para a gente, dá o like, siga a gente nos nossos canais, porque isso aumenta a nossa audiência e passa pra gente aquilo que você quer, porque quando você deixa um feedback legítimo, a gente vai atrás e melhora esse programa para você. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.